学弟，我睡不着，那怎么办？让姐姐抱你。Assim eu consigo dormir. Ah, então vamos dormir juntos? Que mal tem? Vem rápido. Espera aí, ainda não estou preparado. Que situação? A veterana já foi conquistada? Só adicionei como amigo. Por que tanta empolgação? Acho que não é grande coisa, Professor Lin. Você é demais. Conseguiu o contato da Li Xie em minutos. Professor Lin, por favor me ensine a namorar. Rolei os olhos. Ela é vice-presidente do Grêmio Estudantil. Eu pedi muitas dispensas. Adicionei para poder enviar os atestados diretamente para ela. Não é possível, já tenho contato. Você não vai conversar? Li Cheshui sabia que era tão fácil, teria feito ele mesmo. Lin Yi, você não vai namorar na faculdade mesmo? Não vou. O sábio não cai no amor. Respondi de forma decisiva, mas pensei que não podia ser tão absoluto. Então completei, a menos que encontre uma madame rica. Solteira é triste e sofrida. Procurar madame rica aquece o coração e acaba com a fome. A Li Xia também é rica, talvez ela se interesse por você. Nunca ouvi falar de veterana que deu o contato para outro. Deixa pra lá. Se ela realmente se interessasse por mim, me mandaria mensagem. Nesse momento, a porta do dormitório se abriu. Um homem vestido com roupas de marca entrou e gritou feliz. Vou ser pai. Li Cheshui, não sei porquê, também se levantou animado. Parabéns. Guo Guhai largou o celular e abraçou Li Cheshui. Abraçar o filho, abraçar o filho. Li Cheshui sentiu que algo estava errado. Professor Lin, você realmente conseguiu o contato da Li Xia? Não escuta o que o Cheshui fala, foi só para facilitar o envio dos atestados, expliquei rapidamente. Mas Guo Guhai não ouviu. Como mestre do amor, ele queria que todo o dormitório arrumasse alguém. Impossível, a Li Xia com certeza se interessa por você. Vem, deixa o seu Hai te ensinar a conversar. Sai, vai brincar. Jamais cairei na armadilha das mulheres. Lin Yi, você não pode perder essa oportunidade única. É a Li Xia. Se você perder, vai se arrepender para o resto da vida. Nesse momento, bem nesse momento, meu celular tocou com um aviso de mensagem. Professor Lin, olha rápido. É a Li Xia te mandando mensagem? Eu acho que ela com certeza se interessa por você, Professor Lin. Torcemos por você. Se conquistar a Li Xia, essa notícia vai se espalhar por toda a Universidade Sushin. Não provoquem. Ela é uma veterana fria. Como poderia tomar a iniciativa? Chega, vou pegar um copo d'água. Vocês vão dormir cedo. Nos sonhos tem de tudo. Os três suspiraram resignados. Não tem mais jeito. O Lin Yi vai ficar sozinho para sempre. Fui até a sala de água e abri o celular. O que você insiste em fazer? Meus registros, tudo que os professores perguntam. Estou bem, não pensei muito. Aula particular. Por isso você sai toda noite. Você dá aula para alunos do ensino fundamental? Sim. Comecei nas férias de verão. Vim para Sushin para ganhar um dinheiro extra. Conversaram rapidamente. Eu encerrei o assunto. Veterana, quando tiver tempo, conversamos. Vou descansar. Amanhã de manhã ainda tenho corrida. Uma grande característica da Universidade Sushin é que todos os calouros correm de segunda a sexta. Li Xia olhou para a caixa de conversa e deu um sorriso leve. Ao passar pela colega de quarto Yurou, amanhã de manhã. Quando você for se exercitar, me acorda também. Vou para o campo. Por quê? Você não está quase saindo do Grêmio? Só mais 2 presenças. 7 da manhã, os despertadores dos 4 soaram ao mesmo tempo. Depois de sair, Guo Guhai acendeu um cigarro para se manter acordado, se não temia que daqui a pouco corresse com o pé esquerdo tropeçando no direito. Hai, me dá um cigarro. Também vou despertar. Passei a noite preparando as aulas. Dormi de madrugada. Lin Yi, você já fumou? Já. Depois que comecei a dar aulas, parei. Disse que não fumava. E não fumou mesmo? Como conseguiu? Muitas coisas para fazer. Não pensando em fumar, naturalmente esqueço. Professor Lin. Por que sinto que você não está mais falando sobre fumar? Guo Guhai percebeu o que eu queria dizer nas entrelinhas. Fiquei em silêncio, fumando por conta própria. Durante o treinamento militar, algumas garotas também pediram seu contato, e você recusou todas. Ainda não consegue esquecer seu primeiro amor? Minha luz da lua já se apagou completamente. As pessoas mudam, e ele também. Eu também mudei. Joguei a bituca de cigarro que havia apagado na lixeira ao lado. Vamos, estamos quase atrasados. Chegamos no final da fila. A veterana Li Xia veio com uma garota. Ela andou da frente para o fundo da fila, contando aproximadamente o número de pessoas. Quando chegou ao final, sentiu claramente um cheiro de cigarro.
e teve certeza de que vinha de mim e do Goguhai. A outra garota, vendo Li Xia parar no final da fila, achou que faltava alguém e se aproximou para notar. Li Xia virou-se rapidamente e impediu a garota de continuar. Não, vai para a próxima turma. Assim que começou a corrida matinal, senti tontura e meu estômago começou a ficar desconfortável. Saí da fila e fui para o banheiro público. Veterana. Aquele garoto parece conhecido? Vamos marcar como saída antecipada. A garota que seguia Li Xia perguntou. Não, ela não está bem. Marque como falta por motivo de saúde. Li Xia franziu levemente a testa. Sabia que eu tinha problemas de estômago. Ela, à distância, viu pela expressão no meu rosto que era uma crise gástrica, pois ela mesma tinha acabado de se recuperar da mesma condição. Quando saí, a corrida matinal já havia terminado. Fui até uma árvore de cânfora. Apoiei-me nela com uma mão, baixei a cabeça e respirei pesadamente. A corrida de hoje quase consumiu todas as minhas forças. Mingau de arroz preto, quente, beba. Uma mão direita branca segurava um copo de mingau de arroz preto e um canudo, estendendo para mim. Levantei lentamente a cabeça e encontrei o rosto frio de Li Xia. Congelei no lugar. O que está esperando? Quer que eu te alimente? Voltei a mim, peguei o mingau. Forcei um sorriso. Obrigado. Tomei um pouco do mingau quente. E minha expressão melhorou um pouco. Já que tem problema de estômago, por que fumar de manhã? O rosto de Li Xia ainda não mostrava expressão, mas sua voz parecia ter um tom de reprovação. Acordei muito sonolento. Queria me animar. Hoje foi a primeira vez que fumei de estômago vazio. Não imaginei que seria tão ruim. Conforme me recuperava, percebi que a gelada diante de mim era a vice-presidente do conselho estudantil. Veterana, sobre fumar, você poderia. Li Xia não respondeu à minha pergunta. Beba o mingau primeiro, depois tome este remédio. Li Xia me entregou uma caixa de remédio para estômago já aberta. Eu também já tive isso. Lembre-se de tomar café da manhã todos os dias. E um comprimido após as refeições. Preciso relatar a frequência de hoje ao professor. Vou indo. Ela se virou e saiu. Fiquei parado por um momento. E logo perguntei, veterana, e então? Que não se repita. Obrigado, veterana. Xia. Quem é aquele garoto? Você levou café da manhã para ele? Apenas um calouro. Não pode ser tão simples. Você veio para a frequência hoje de manhã só por causa dele? Não. Li Xia respondeu firmemente. Eu também já tive problema de estômago. Vi ela sofrendo, fiquei com pena, por isso levei o café da manhã. Sério? Yan Yurou não acreditava muito, mas não encontrou falhas. Voltei ao dormitório, assim que entrei vi Li Tishui prestes a sair. Lin Yi, onde você foi? Pensei que já tinha voltado no meio do caminho. Minha gastrite atacou, só fui comer café da manhã. Sentei na cadeira. Peguei um comprimido gástrico, engoli com água morna. De onde veio esse remédio? Li Tishui notou que a caixa já estava pela metade. Não era algo que eu pudesse ter comprado. Foi a veterana que deu. Que? Os 3 colegas de quarto se levantaram de repente, como se tivessem levado um choque. Professor Lin, você está secretamente namorando a veterana pelas nossas costas. Muito mal, amigo. O que está pensando? É só que ambos temos problema de estômago. Ela me viu e me deu. Ainda estou com muito sono. Ignorei esses 3 filhos adotivos se gabando. Enquanto falava, já tinha subido na cama. Escondido debaixo das cobertas, enviei uma mensagem para Li Tishui e Li Xia. Sênior, quanto foi o café da manhã? Vou te transferir. Li Xia respondeu quase instantaneamente. Só 10 yuans, pode ficar devendo. Depois eu pago. Não gosto de dever dinheiro a ninguém, mas já que Li Xia disse isso, não pude falar mais nada. Troquei algumas palavras e fui dormir. À noite ainda teria que dar aula particular. Até que, por volta das 6 e pouco, fui acordado por Goguhai. Professor Lin, ainda não vai se levantar? Já dormiu quase o dia todo. Que horas são? Virei-me na cama, sem muita vontade de levantar. Goguhai deu uma olhada no seu relógio antiquado. 6:30. O quê? Sentei-me de repente, peguei o celular na cabeceira e vi. Ferra, vou me atrasar. Saí do dormitório e comecei a correr. Preciso chegar às 7 na casa do Xiaowanhai para dar aula. Do dormitório até o portão da universidade. A distância não é curta. Quando cheguei ao portão, já estava ofegante. Sem agachado, recuperando o fôlego, uma voz um tanto familiar chegou aos meus ouvidos. Você vai dar aula particular? Apoiei a cabeça e ergui os olhos. Vi Li Xia usando capacete, vestindo roupas casuais largas, pilotando uma scooter elétrica. Parou ao meu lado. Assenti, respirei fundo 2 vezes e me endireitei. Dormi demais,
estou com pressa. Sênior, outro dia a gente conversa. Pela sua pressa, você tem que chegar às 7, né? Vou te levar. Agora são 6h40, disse Li Xia enquanto virava a dianteira da scooter. Fiquei atônito, só então me recompondo. Sentei no banco traseiro. Obrigado, Sênior. Não fique mexendo, senão te jogo fora da scooter a qualquer momento. Li Xia disse para mim, no banco traseiro. Entendi. Tem que passar por 3 semáforos, tão longe, e você só sai agora. Li Xia virou a cabeça e me olhou confusa. Isso. Hoje foi um imprevisto. Normalmente chego 10 minutos antes e eu ri envergonhado. Li Xia não disse mais nada. Partiu com a scooter, me levando e cortando entre as pessoas. Ela não reduzia a velocidade, várias vezes quase batendo em outras coors, me assustando. Tudo bem, obrigado, Sênior. Eu estava prestes a correr para o condomínio quando Li Xia me chamou. Espera. Quando me virei, Li Xia tirou da bolsa dela um pão de cachorro-quente e jogou direto no meu peito. Se tem problema no estômago, tenha 3 refeições regulares. Se não vai piorar. Peguei o pão e assenti com força. Acenei para Li Xia. Muito obrigado por me levar. Da próxima vez te convido para jantar. Dito isso, desapareci da vista dela. No rosto frio de Li Xia apareceu um leve sorriso. Me convidar para jantar? Ele me trata como irmão agora. Mas ele comeu uma tigela do meu mingau e mais um pão. Realmente merece me pagar. Xia, por que voltou tão tarde? Esperando você jantar, quase morri de fome. Yan Yurou, debruçada na mesa, disse fracamente, levei um conhecido seu. Por isso voltei um pouco mais tarde, disse Li Xia normalmente. Xia, percebi que você ultimamente mudou muito mesmo. Mudei? Que mudanças? Por exemplo, dar café da manhã para um calouro desconhecido. A corrida matinal dos calouros, você vai verificar todos os dias. E agora ainda diz que levou um conhecido por acaso. Com certeza está escondendo algo. Acho que a sua relação com aquele calouro. Você ainda está com fome? Vou comer sozinha. Com uma frase, Li Xia fez Yan Yurou parar de insistir no assunto. Comer é o mais importante. Alguns dias depois, vocês viram o grupo da turma? Hoje às 7 tem a festa dos calouros. É obrigatório para todos os alunos do primeiro ano. Ao ouvir, Li Tieshui reclamou na hora. Não é? Que loucura! Por que obrigar? Provavelmente com medo de que, se não for obrigatório, ninguém vai assistir, respondi de passagem. Também não tenho interesse em nenhuma festa. Shen Yan continuou, mas nesta festa dos calouros, parece que a bela da turma vai cantar. É aquela garota linda chamada Liu Huyan, que cantou durante o treinamento militar, usando uniforme de treinamento. Deixa eu ver. É mesmo? Então tenho que ir ver. Assim que ouviu uma garota bonita, Li Tieshui ficou interessado na hora, mas Guogu Hai notou. Quando ouvi esse nome, minha pausa ao beber água foi evidente. Guogu Hai imaginou alguma história. Curioso, ele veio me perguntar, você conhece essa garota chamada Liu Huyan? Naquela vez que cantamos no treinamento militar. Notei que você também estava de costas para ela, com uma atitude indiferente. Primeiro amor. Sem disfarce, revelei diretamente a relação que tive com Liu Huyan e Li Tieshui no passado. Isso fez com que Shen Yan e Li Tieshui, que ainda discutiam animadamente, se calassem na hora. Lin Yi, não fique bravo. Não foi de propósito. Guogu Hai se desculpou imediatamente. Tomei um gole de chá. E disse com toda a calma, você não precisa se desculpar. Pergunte o que quiser. Já que é um tópico para conversa. Como eu disse isso, os 3 também soltaram as dúvidas que tinham. Professor Lin, essa garota chamada Liu Huyan, realmente terminou com você por causa de um loirinho? Vocês não namoraram por 2 anos e meio? Li Tieshui foi o primeiro a perguntar. Ele realmente não imaginava que uma garota tão bonita fizesse uma coisa dessas. Minha voz ao dizer isso carregava um pouco de incredulidade. Pronto, a imagem dela na minha cabeça já desabou completamente. Que beleza ridícula! Abandonar o professor Lin por causa de um delinquente. Li Tieshui estava furioso. Com sua mente simples, ele não conseguia entender onde aquele loirinho era melhor que Lin Yi. Eu ri com desdém. O loirinho é muito mais na moda do que eu. Sabe conversar, sabe se divertir, diferente de mim, que sou um cara sem jeito. Só sei ficar em casa jogando. Professor Lin, não permito que você se rebaixe assim. Li Tieshui ficou ainda mais irritado. Não estou me rebaixando, Professor Lin. Não permito que você se rebaixe assim. Li Tieshui ficou ainda mais irritado. Não estou me rebaixando. Isso foi o que ela disse, não eu. Continuo sendo eu mesmo.
Ainda aquele cara sem jeito na boca dela. Meu sorriso se aprofundou, com um tom de total desdém. Lin Yi, seu problema no estômago e o cigarro, não é por causa dela, é. Sim. Assenti e sorri, sem qualquer tristeza no rosto. Isso foi a coisa mais idiota que já fiz na vida. Se pudesse voltar no tempo, com certeza xingaria meu eu do passado por ter sido tão ingênuo. Ah, quem diria que o professor Lin era um garoto ingênuo antes? Capaz de se machucar tanto por uma garota. Guo Guhai perguntou por que eu era tão resistente a namoros. Um relacionamento de 2 anos e meio, achava que fosse inquebrável, mas no fim não valeu nada. Meu problema no estômago é como uma faca cravada no peito, me lembrando o tempo todo para não repetir o mesmo erro. Guo Guhai ficou um pouco triste, mas eu o consolei. Não fale com tanta tristeza. Por um lado, tenho que agradecer a ela. Foi vingança de um tapa. Poxa, professor Lin, alguém está pedindo seu contato no mural de declarações. Fiquei confuso. Você deve ter visto errado. Eu, que fico no dormitório o dia todo. Alguém ia querer meu contato. Guo Guhai me mostrou o celular. Veja você mesmo. É da sua corrida matinal outro dia. Alguém tirou uma foto sua sem permissão. O ângulo até que está bom. E é uma foto de perfil seu. Olhei e realmente era eu. Antes que eu pudesse falar. Embaixo daquele mural apareceu um comentário. Meu filho, professor Lin. Esse bonitão se chama Lin Yi, da turma de software 4 do primeiro ano. Começou com 329. Pô, apaga isso rápido. Corri e peguei o celular de Li Tieshui, apagando o comentário na hora. Professor Lin, por que esse nervosismo todo? Eu estava fazendo isso para você paquerar alguma gatinha. Agora a gatinha veio. Para o céu e terra, não é bom? Joguei o celular de volta para Li Tieshui e o encarei. Não saia distribuindo meu contato por aí. Qualquer estranho que me adicionar, eu recuso na hora. Vamos, hora de comer. Depois vamos direto para a festa dos calouros. Os 4 se arrumaram e saíram do dormitório. Foi então que o celular de Li Tieshui recebeu uma solicitação de amizade. Sem pensar muito, ele aceitou na hora. Olá, você é colega de quarto do Lin Yi? Sou a veterana que pediu o contato do Lin Yi no mural de declarações. Por que ele não aceitou meu pedido de amizade? Li Tieshui, empolgado, ia correndo me contar. Mas, pensando que eu poderia explodir de raiva, me contive. Colega de quarto também serve. Também posso conhecer. Yu-Hou, você quer beber água e conversar? Com o canto da boca quase apontando para o céu, Li Xia se preparava para ir ao auditório da escola apresentar o evento. Olhando para Yan-Yurou daquele jeito, não pude evitar de perguntar, nada, nada. Vai logo cuidar das suas coisas. Depois que Li Xia saiu do dormitório, Yan-Yurou não se conteve e começou a rir alto. Ah, Xia, no futuro você vai me agradecer, professor Lin. A apresentadora do evento era justamente Li Xia. Ao vê-la, Li Tieshui ficou tão animado que quase pulou do lugar, mordendo minha mão com força. Tá bom, já vi. Pare de morder. Agora, convidamos a aluna Liu Huiyan para cantar O Vento Soprou para Nós, como número de encerramento desta noite. Assim que Li Xia terminou de falar, a plateia explodiu em aplausos mais calorosos do que antes. No treinamento militar anterior, a voz de Liu Huiyan já tinha deixado todo o campo de treino maravilhado. Li Xia saiu de cena lentamente. As luzes do auditório se apagaram, e o silêncio retornou ao redor, ao som de passos leves e nítidos de sapatos. Sob o foco do palco, Liu Huiyan, em um vestido branco de princesa, como um elfo, chegou lentamente ao centro do palco. O auditório ficou em silêncio, e a música de fundo começou a tocar suavemente. Com a voz melodiosa de Liu Huiyan, a canção começou a ecoar por todos os cantos do auditório. Quase ninguém na plateia estava olhando para o celular. Até as garotas estavam hipnotizadas. Na metade da música, durante o clímax, aproveitando o acompanhamento, Liu Huiyan fez uma pausa, e a atmosfera do local foi levada ao auge. A plateia explodiu em gritos. Liu Huiyan, eu te amo. Quer ser minha namorada? Que barulheira! Franzi a testa e resmunguei baixinho, tirando 2 fones Bluetooth do bolso e colocando-os. Desde o começo até agora. Não tinha levantado a cabeça nenhuma vez. No palco, Liu Huiyan, com um sorriso no rosto e o microfone na mão, disse sorrindo para a plateia. Agora, gostaria de convidar um garoto para cantar comigo. Assim que terminou de falar, o barulho no auditório ficou ensurdecedor, e muitos garotos se levantaram. Eu sei cantar. Me escolhe. Nesse momento, Li Xia, abaixo do palco, estava ao lado de um calouro do Grêmio Estudantil. Senpai, essa parte estava no roteiro original do evento. Não. Li Xia olhava fixamente para Liu Huiyan no palco,
Ela não gostava daquela caloura chamativa. Em termos de beleza, ela não perdia para Liu Huyan. Senpai, por que sua expressão não está muito boa? Li Xia não explicou. Apenas murmurou duas palavras com desdém, chá verde. No palco, Liu Huyan fez uma pausa por meio minuto. E, com o microfone na mão, falou novamente, já tenho alguém em mente. Quero convidar o aluno Lin Yi, da turma 4 de Engenharia de Software. Lin Yi? Quem é esse? Muitos começaram a perguntar às pessoas ao redor. Quem é Lin Yi? Guo Guhai e os outros dois franziram a testa, sem saber o que Liu Huyan estava tramando. Li Tieshu estava ainda mais furioso. O que ela quer? Acha que já não machucou o Lin Yi o suficiente? Eu, com os fones de ouvido, agia como se não tivesse ouvido nada, continuando a jogar. Quem é esse tal de Lin Yi? Ele é homem ou não? Mesmo que não saiba cantar, devia subir no palco e mostrar alguma atitude. Ficar calado é o quê? Li Tieshui mal conseguia se conter, querendo mandar todos aqueles comentários calarem a boca. Mas nesse momento, tirei os fones. Entreguei o celular para Li Tieshui. Joga para mim um pouco, vou ali e volto já. Professor Lin, não precisa ligar para ele. Isso é o evento de boas-vindas dos calouros. Não posso estragar tudo por minha causa. Sob o olhar de todos, fui andando da última fila do auditório em direção ao palco. Muitas garotas, ao verem minha aparência, se sentiram atraídas. Então ele é o Lin Yi. É até bonito. Não é à toa que Liu Huyan recusou tantos garotos. Subi no palco sem expressão. Sem nem notar que Li Xia, ao lado, não tirava os olhos de mim. Peguei o microfone. Sem nenhum nervosismo ou alegria, não dava para ler qualquer emoção no meu rosto. Não sei cantar. Por favor, colega Liu, escolha outro aluno. Quando terminei de falar, já ia descer do palco. Mas, de repente, Liu Huyan estendeu a mão e me segurou. Você não pode ir. Se não cantar, não desce. As garotas na plateia também começaram a gritar, canta uma. Canta uma. Vendo a confusão se formar, fiquei irritado. Mas também não podia simplesmente dar as costas e ir embora. Voltei ao centro do palco. Não sei cantar em dueto. Já que todos me receberam tão bem, vou cantar uma sozinho. Uma música chamada Realização para Todos. Nem sempre a eternidade é a garantia do amor, uma longa noite solitária. Atravessando a angústia de 3 pessoas. Dediquei minha juventude a você, por tantos anos. Recebi um obrigado pela sua renúncia, que permitiu sua liberdade. A chuva aventureira realizou meu céu mais azul que o mar, aquela promessa do coração. Cedi um pouco de você, só tenho um arrependimento, voei em sua realização. Realizei seu dia ensolarado, cedi um pouco de você, realizei meu verão. Uma canção terminada, o pesado grilhão em meu coração se despedaçou completamente, cada nota. Como pássaros libertos das amarras, carregando a dor e o sofrimento acumulados, voando em direção ao céu da liberdade. Levantei-me e fiz uma reverência profunda ao palco, meus olhos brilhando com determinação e alívio, desci do palco sem hesitar. Meu olhar nunca parou em Liu Huyan, o palco silenciou naquele instante, como se o tempo tivesse parado para minha história. Mas, em seguida, aplausos estrondosos ecoaram por todo o auditório, como ondas furiosas do mar. Uma após outra, as pessoas se admiravam com a tristeza em sua voz. Alguém murmurou. Cantou muito bem, mas não cante de novo, é triste demais. O que Lin Yi passou? Depois que desci do palco, vi Li Xia. Ela estava exatamente com o microfone na mão. Caminhei até ela sorrindo. Sênior, deixe comigo. Li Xia também sorriu e pegou o microfone da minha mão. Você cantou muito bem. Onde aprendeu? He. Sorri levemente envergonhado e voltei. O evento terminou alguns minutos depois das 8. Liu Huyan se arrependeu, com o rosto cheio de mágoa, os cantos dos olhos vermelhos. Rosto coberto de lágrimas. Era ela quem havia perdido o garoto que só tinha olhos para ela. Não, preciso recuperá-lo. Liu Huyan correu para fora do auditório. Logo me reconheceu entre a multidão. Lin Yi, uma voz familiar me chamou. Liu Huyan correu até mim. Lin Yi, podemos fazer as pazes? Afeto tardio é pior que cão. Olhei para Liu Huyan com um olhar muito comum.
Sem qualquer emoção, era a primeira vez que Liu Huyan me via olhar para ela como se fosse uma estranha. Você ainda está bravo com aquilo? Já terminei com aquele garoto há muito tempo. Não te mandei uma mensagem. Não vi, não sei. E o fato de vocês terminarem ou não tem nada a ver comigo. Somos apenas colegas de ensino médio. Minhas palavras foram extremamente calmas, mas fizeram Liu Huyan tremer inteira. Não disse mais nada, virei-me e fui embora. Lin Yi. Liu Huyan me chamou novamente. Eu não queria olhar para trás, mas outra voz chamou meu nome. Espere um pouco. A voz era um pouco fria, mas me soava familiar. Li Xia veio em minha direção sem pressa, passando por Liu Huyan como se não a visse. Sênior, fiquei surpreso, sem saber o que Li Xia queria comigo naquele momento. Lembra que você disse que me convidaria para jantar? Ainda não jantei. O rosto de Li Xia ainda não mostrava emoção, e sua voz também era fria e calma. Eu tinha esquecido disso. Só me lembrei quando Li Xia mencionou agora. Sênior, desculpe. Eu tinha esquecido antes. Sorri meio sem graça. A presença de Li Xia era forte demais. Eu não sabia o que dizer. Então hoje à noite, antes que eu terminasse, Li Xia falou, vamos, o refeitório ainda está aberto agora. Depois de dizer isso, Li Xia deu mais 2 passos para frente, ficou ao meu lado e inclinou levemente a cabeça para mim. Xia, estou indo. Tudo bem, virei-me rapidamente e a segui. Foi então que percebi que meus 3 colegas de quarto já tinham ido embora, restando apenas Liu Huyan, sozinha. De pé na escuridão. Quando Li Xia e eu fomos juntos ao refeitório, chamamos a atenção de muitos. Li Xia me levou a uma padaria. O dono estava arrumando as coisas, prestes a fechar. Quando viu Li Xia chegar, parou o que estava fazendo. Xia! Li Xia agora falava com o dono com um sorriso no rosto, sem a frieza de antes. Tia Wang, ainda tem sanduíches? Os sanduíches acabaram, só restam alguns pães de cachorro-quente. Li Xia virou-se para me olhar. Você come? A pergunta repentina me pegou desprevenido. Sem nem pensar, respondi, sim. Li Xia virou-se novamente para Tia Wang. Tia Wang, me dá 2 pães de cachorro-quente. Ela paga. Vou primeiro encontrar um lugar. Li Xia pegou 2 pães, encontrou um lugar vazio e sentou-se. Eu paguei e ainda não tinha saído. Tia Wang pegou mais 2 garrafas de leite fresco. Isso não é muito bom. Deixe-me pagar também. Fiquei até meio sem graça. Não precisa, não vale nada. Vou fechar a loja. Apareça sempre que puder. A tia Wang falou e fechou o caixa. Só pude agradecer. Peguei as 2 garrafas de leite e sentei na frente de Li Xia. Ela olhou para as garrafas na minha mão. Você gosta de leite? Mais ou menos. Não sou exigente. Na frente de Li Xia, eu ficava nervoso sem querer. Foi a tia que me deu. Colega, fica com uma. Estendi a mão para colocar uma garrafa na frente dela, mas ela simplesmente estendeu a mão e pegou. Nossos dedos se tocaram por um instante. Meu coração deu um pulo forte. Li Xia não disse nada. Como se nem tivesse notado o contato, continuou comendo o pão de salsicha. Essa gastrite ainda está doendo? Li Xia mastigava o pão, com o celular na outra mão, me encarando enquanto perguntava. Mais ou menos, já melhorou muito. Quando dói, eu bebo um pouco de água quente e passa. Assim não adianta. Gastrite é difícil de curar. Se doer de fome, tem que comer alguma coisa. Eu já tive gastrite também. Levei mais de 1 ano para sarar. Você desse jeito. A gastrite está só no começo. Se cuidar direito, melhora rápido. Li Xia sabia o sofrimento da gastrite. Ela não queria que eu passasse pela mesma coisa. Às vezes, quando estou com fome, como biscoitos. Biscoito não é muito bom. São duros demais. Li Xia virou o celular para mim, mostrando a imagem de um pão desfiado. Já comeu esse pão desfiado? Balancei a cabeça. Pode comprar para experimentar. É gostoso e barato. É só deixar um no bolso sempre. Se doer de fome, come um. A dor passa rápido. Concordei com a cabeça. Tá bom, vou comprar uns e deixar no dormitório. Pode ficar com a outra garrafa. Li Xia me enviou o link do produto e enfiou o último pedaço do pão na boca. Ficou com a boca cheia e disse meio embolado. Vamos, já está tarde. Obedeci, levantei, virei o leite restante da garrafa, joguei o recipiente vazio na lixeira e me preparei para sair. Espera. Li Xia me chamou, ainda com a boca meio cheia. Hã? Olhei para ela, confuso. Li Xia tirou um guardanapo do bolso e me entregou. Limpa esse leite no canto da boca, senão fica feio. Se ela não tivesse me lembrado, eu nem teria notado que estava toda a volta da boca suja de leite.
Peguei o guardanapo. Depois de limpar a boca, me separei de Li Xia na porta do refeitório e voltei para o dormitório. Ela deu 2 passos. Parou, virou-se e olhou para as minhas costas enquanto eu me afastava. Normalmente você é tão esperto. Por que ficou tão bobo agora? Li Xia inclinou levemente a cabeça, e um sorrisinho involuntário se formou no canto da boca dela. Mal tinha chegado ao dormitório, os 3 já me cercaram. Professor Lin, como foi a batalha? Li Tieshui já soltou uma pérola. Fiquei sem reação. Besteira, sai pra lá. Deixa eu perguntar. Guo Guhai empurrou Li Tieshui para o lado, puxou a cadeira dele e sentou na minha frente. Eu ouvi quando você chamou ela para jantar. Confessa logo. Falar a verdade atenua, mentira grava. Os 3 pareciam prontos para me torturar. Foi naqueles dias, eu dormi demais. A colega me viu e me deu uma carona. Na hora, falei sem pensar em chamar ela para comer. Dei de ombros, como se fosse normal. Essas de colegas que você vivia citando, eram todas a Li Xia? Já que fui descoberto. Balancei a cabeça confirmando, sem negar, mais que professor Lin, hein? Sem ninguém perceber. Pegou a gelada Li Xia pelas costas. Não fala besteira, isso mancha a reputação dela. Nós só nos conhecemos. Franzi a testa, olhando para os 3 com desdém. Impossível, absolutamente impossível. Então conta o que vocês fizeram no refeitório agora há pouco. Contei o que aconteceu entre mim e Li Xia no refeitório. Claro, cortei todos os detalhes. Só comprou um pão e uma garrafa de leite para ela? Tirei o pão de salsicha do bolso. Comprei um para mim também. Os 3 ficaram de boca aberta, incrédulos. Suspiraram e voltaram para seus lugares. Ah, sem salvação, sem salvação. Professor Lin, é melhor virar monge logo. No templo, até abade você seria. No dormitório de uma caloura. Liu Huyan, de camisola fina, sentada na cama. Já faz mais de 2 meses. Ela ainda está com tanta raiva assim? Ela sempre foi tratada como princesa, mimada por todos. Como alguém poderia recusá-la? Por que ela me recusou? Quanto mais Liu Huyan pensava, mais irritada ficava. Huyan, esse tal de Lin Yi, vocês se conheciam antes? Ele era meu namorado no ensino médio, claro que conheço. Então por que terminaram? Acho o Lin Yi bonito também. Só arrumei outro cara de propósito para provocá-la. Queria que ela mudasse um pouco. Quem mandou ela ser tão obtusa? Liu Huyan falou com a voz doce. Como se toda a culpa fosse do Lin Yi. Liu Huyan fez uma cara de tédio. Você mesma é quem foi se rebaixar. E ainda culpa os outros. Na manhã seguinte, Liu Huyan, como de costume, não queria se levantar para correr. Huyan, você ainda não vai correr hoje? Se for marcada como falta de novo, vai perder pontos na sua nota de educação física. 10 pontos podem ser descontados. Huan Xiangjin lembrou Liu Huyan com boa intenção. Liu Huyan, muito contrariada, se levantou. Por que a Li Xia está me perseguindo? Eu não tenho nada contra ela. Por que ela insiste em me provocar? Não se pode falar assim. Sempre que alguém falta ao treino matinal, ela nota. Liu Huyan participou pela primeira vez da corrida matinal no campo desde o início do semestre. Depois de terminar, cansada e com fome, instintivamente me mandou uma mensagem. No ensino médio, eu é que comprava o café da manhã. Ela só precisava esperar na sala de aula. O que ela quer dizer? Por que não respondeu minha mensagem? Vai responder ou não? Huan Xiangjin queria muito dizer, vocês já terminaram. O que os outros fazem é liberdade deles. Como eu não respondi, Liu Huyan só pôde ir ao refeitório comprar café da manhã. No caminho para o quarto refeitório, havia muitas pessoas. Liu Huyan pareceu ver uma figura familiar entre a multidão. E logo confirmou. Havia gente demais. Liu Huyan atravessou rapidamente. Chegou na minha frente. O que você veio fazer no quarto refeitório? Eu nem olhei para ela. Acelerei o passo e entrei no quarto refeitório antes dela. Originalmente estava de bom humor ao vir para o quarto refeitório, mas não esperava encontrar Liu Huyan. Meu humor piorou na hora. Perdi o apetite. E ainda vi uma fila enorme na frente da padaria. Então decidi ir embora. Assim que dei um passo, senti um leve toque nas costas. Virei-me confuso, e um rosto familiar fez meu mau humor se transformar em alegria instantaneamente. Vi Li Xia segurando 2 sanduíches e mingau de arroz negro, aparecendo na minha frente. Antes que eu pudesse falar, Li Xia disse novamente, vamos. Aqui tem gente demais, não tem lugar. Eu a segui com um sorriso no rosto. Liu Huyan viu toda a cena e apertou os lábios com mais força. Eu não tenho nada contra você. Por que você me persegue em tudo? Lin Yi nem é seu conhecido. Li Xia andava muito rápido. Ela me levou para a direita do quarto refeitório.
Caminhamos rápido por 5 minutos, até que Li Xia diminuiu o passo. Foi então que Lin Yi descobriu que a escola tinha um bosque assim, com pouca gente. Só alguns professores universitários que corriam ali pela manhã. Eu estava atrás de Li Xia, meio sem graça. Não sabia como começar a falar, e hesitava em andar mais rápido para caminhar lado a lado com Li Xia. Por que você veio ao refeitório? Não comprou nada e já ia embora? A pergunta de Li Xia me deixou atordoado. Vi que havia muitas pessoas, então planejei voltar ao dormitório para comer biscoitos embebidos. Comer biscoitos de estômago vazio não é bom, você tem problemas estomacais. De manhã é melhor tomar um pouco de mingau antes de comer outras coisas. Li Xia entregou o mingau de arroz preto. E o sanduíche para mim. Beba primeiro o mingau de arroz preto, senão vai esfriar. Peguei o mingau, coloquei o canudo e tomei um gole. Li Xia também estava bebendo mingau de arroz preto. Sem falar mais nada, meu olhar involuntariamente se voltou para Li Xia. Seu cabelo preto e longo caía naturalmente, e a mecha do lado esquerdo estava presa atrás da orelha, revelando um perfil deslumbrante. Fiquei pasmo, mas quando recuperei o juízo, imediatamente desviei o olhar. Li Xia soltou o canudo dos lábios. Certo, me diga como você adquiriu esse problema estomacal. Antes nunca tomava café da manhã, mais ou menos isso. Depois do vestibular, minha rotina diária era um pouco irregular, e na época não tinha tempo, então continuei sem tomar café da manhã. Foi assim que surgiu. Li Xia virou a cabeça para mim, com um olhar confuso. E também um pouco repreensivo. Eu pensei que era por causa do cansaço do terceiro ano do ensino médio. Que você não tinha tempo para o café da manhã e isso causou o problema estomacal. Aliás, como você dá aulas particulares para alunos do ensino fundamental médio? Li Xia mudou de assunto de repente. Por que perguntar isso de repente? Esta noite vou dar aula de inglês para um aluno do ensino fundamental de médio. Mas não tenho experiência, por isso estou perguntando a você. Fiquei de boca aberta. E até parei de tomar um mingau. Lembrei-me de que antes eu dava aulas para aquele menino. O menino disse que uma veterana vinha dar aulas de inglês para ele. E agora Li Xia está perguntando sobre isso. Isso me deixou tão surpreso que meu cérebro travou. Não pode ser tão coincidência. Como? Não posso perguntar isso? Li Xia me olhou com expressão surpresa e perguntou confusa. Não, não. Balancei a cabeça rapidamente. Depois expliquei a Li Xia, eu ensino matemática e ciências para um menino. Normalmente peço para ele fazer provas. E também ajudo ele a revisar o conteúdo das aulas. Quanto ao inglês, eu mesmo não aprendi muito bem, não sei como ensinar. Eu disse um pouco envergonhado, assim, então vou aprender devagar. Li Xia assentiu lentamente. A partir de amanhã, vou sair do conselho estudantil. Também não vou mais fiscalizar a corrida matinal de vocês. Eu respondi, sem entender bem o que ela queria dizer com aquilo. Li Xia continuou explicando, estou te avisando, não é para você faltar à corrida matinal. Estou lembrando você de não ficar acordado até tarde à noite, e também de não fumar de estômago vazio. Como não vou mais estar de plantão? Não vou mais trazer café da manhã e remédios para você. Entendi, vou tentar não virar a noite daqui para frente. Sem perceber, os dois já tinham dado uma volta completa no bosque. O dormitório de Li Xia ficava bem ao lado. Vou voltar para o dormitório primeiro, disse Li Xia, e foi embora. Eu também segui sozinho para o dormitório masculino. Eu não sabia que Li Xia havia parado na entrada do prédio do dormitório e ficado me observando. Xia, o que você está olhando? Era Yan Yurou, voltando da corrida matinal. Assim que chegou na entrada do dormitório, viu Li Xia parada ali, olhando para longe. Era fim de tarde. De repente, um trovão estrondoso soou do lado de fora do dormitório, e o céu escureceu visivelmente. Um minuto atrás estava tudo bem. Como é que já vai começar a trovejar e cair uma chuva forte? Reclamou Li Tieshui. Preciso sair agora, senão vou ter que ir para a aula de reforço debaixo de chuva. Peguei o guarda-chuva e a mochila e saí. Ainda faltava um pouco para as 6 horas. Talvez fosse um pouco cedo para ir à casa de Lian Xuan, mas com certeza ia chover mais tarde. Quando entrei no prédio do apartamento, outro trovão ecoou no céu, e logo depois começaram a cair gotas grossas de chuva torrencial. Que coincidência, pensei, um pouco surpreso por ter entrado bem na hora. Assim que entrei, começou a chuva forte. Subi as escadas e bati na porta. Nesse momento, Lian Xuan ainda estava memorizando palavras em inglês. Ao ouvir a batida, levantou-se para ir abrir a porta. Mas foi impedida. Continue memorizando as palavras, eu vou abrir. A garota fechou o livro, levantou-se, foi até a porta e girou a maçaneta. Lian, eu ia chamar o nome de Lian Xuan,
mas vi Li Xia na minha frente. Fiquei boquiaberto, paralisado. Li Xia também me olhou, surpresa. É você. Monitora? Dissemos ao mesmo tempo. Lian Xuan, do quarto, ouviu minha voz. Ela também saiu. Professor Lin, por que você veio tão cedo hoje? Eu vi que ia chover forte lá fora, então resolvi vir mais cedo. Lian Xuan percebeu a reação estranha dos dois. Sentiu que algo estava errado, e um sorriso malicioso escapou de seus lábios. Ela voltou para o escritório. Li Xia começou a juntar suas coisas. Lian Xuan, lembre-se de memorizar as palavras. Vou voltar agora. Bem, irmã, vou pegar um guarda-chuva para você. Lian Xuan correu até a varanda, mas voltou rapidamente. Irmã, parece que não tem guarda-chuva na minha casa. O quê? Você não disse que tinha guarda-chuva aqui em casa? Lian Xuan respondeu envergonhada. Provavelmente meus pais levaram todos. Acabei de ir na varanda ver. Não tem nenhum. Vendo isso, peguei o guarda-chuva pendurado na lateral da mochila. Monitora, use o meu guarda-chuva para voltar. Li Xia não o pegou. Se eu pegar o seu guarda-chuva, como você vai voltar? Eu só vou embora às 8h30. Talvez a essa hora a chuva já tenha parado. Deixa pra lá, vou esperar um pouco aqui. Se a chuva parar, eu volto. Li Xia balançou a cabeça, recusando minha gentileza. Sentou-se numa cadeira ao lado. Eu me sentei perto de Lian Xuan e comecei a dar a aula de reforço. Hoje o dever de casa terminou. Professor Lin e irmã, podem ir embora. Olhem como a chuva lá fora está cada vez mais forte. Não é muito cedo para voltar. Olhei para o relógio, era um pouco mais de 7 da noite. Tudo bem. Já que o dever de casa foi concluído, vocês não têm nada para fazer aqui. Olhei pela janela para a chuva que só aumentava. Também acho melhor irmos embora. Vamos, ficar esperando não vai adiantar. Li Xia levantou-se com a bolsa tiracolo. Eu me virei e ia começar a arrumar minhas coisas. Quando percebi que Lian Xuan já havia colocado tudo na minha mochila. Professor Lin, já arrumei para o senhor. Lian Xuan sorriu com um ar enigmático. Fiquei com o coração confuso, pensando, o que esse garoto quer fazer? Abri o guarda-chuva e disse a Li Xia, com um sorriso leve, monitora, quem sabe dá para se virar. Li Xia torceu levemente os lábios. É o seu guarda-chuva, não era eu quem deveria perguntar. Dá para se virar. Parece que sim. Li Xia se aproximou de mim. Vamos. Não ventava muito. Eu respondi. Os dois dividiram o guarda-chuva e entraram na chuva. As aulas de vocês, calouros, devem ser muitas, não? Você continua saindo todos os dias. É por falta de dinheiro? Não chega a ser falta de dinheiro. Mas dinheiro nunca é demais, certo? Eu sou de uma família comum. Se consigo não pedir mesada aos meus pais, com certeza alivio um pouco a pressão deles. Expliquei com um sorriso, e esse era também o meu verdadeiro pensamento. E você, veterana? Mais ou menos. Também não quero usar o dinheiro dos meus pais. Sempre fiz bicos antes, só não tinha pensado em ser professor particular. Foi conversando com você que me lembrei. Um ronco no estômago se misturou com o som da chuva. Li Xia virou o rosto, um pouco constrangida. Seu rosto bonito levemente corado. Ela não disse nada. Logo depois, outro ronco. Só que dessa vez veio da minha barriga. Você também não jantou? Li Xia olhou para mim. Porque quando saí hoje, ainda não eram 6 horas. Vim direto do dormitório para dar a aula particular. Assim que respondi, Li Xia franziu a testa e me olhou, com um toque de raiva no olhar. Vocês, homens, são todos iguais, esquecem a dor depois que a ferida sara? Você tem problema no estômago. Por que continua com uma alimentação irregular? Não tenho não. Tenho pão na minha mochila. É aquele que você mandou eu comprar da outra vez. Eu tinha esquecido, mas com o que a Li Xia disse. Me lembrei que tinha um pão de rasgar na mochila. Fui pegá-lo. Mas Li Xia me impediu. Segura o guarda-chuva direito. Rapidamente segurei o guarda-chuva de novo. Foi aí que notei que, com meu movimento brusco, tinha molhado a Li Xia com a chuva. O cabelo e a roupa dela estavam um pouco molhados. Li Xia mordeu o lábio, a boca parecia levemente franzida. Ela estava claramente brava, mas não era algo frio. Era a primeira vez que eu via. Li Xia com raiva. E, ainda por cima, achei até um pouco bonitinho. Desculpe, veterana. Não foi de propósito. Pedi desculpas, envergonhado. Há pouco eu percebi que Li Xia estava meio irritada, então fiquei um pouco tenso. Não tem problema. Vamos primeiro jantar. Ao lado dos dois havia uma rua cheia de restaurantes. O que você quer comer? Li Xia me perguntou. Você decide, veterana. Não sou exigente. Li Xia e eu estávamos bem na frente de um restaurante de hot pot.
Quando íamos entrar, 4 garotas saíram de lá. A que estava na frente, Liu Huyan, estava prestes a abrir o guarda-chuva. Ao ver Lin Yi, parou o movimento. Lin Yi, o que você está fazendo aqui? Antes que alguém dissesse uma segunda palavra, Li Xia saiu debaixo do meu guarda-chuva e entrou no restaurante de Hot Pot. Eu a segui rapidamente até a loja de lamen ao lado, sem dar a ela nenhum campo de visão. Liu Huyan sentiu-se ignorada. A mão direita cerrou o punho com força, os dentes mordendo o lábio. Lin Yi, você claramente me viu. Por que está me ignorando? Dentro da loja de lamen, Li Xia tinha um sorriso leve no rosto. Lamen de carne bovina, sem coentro. Ok. Levantei-me e fui falar com o dono. Pedi 2 lamens de carne bovina. Depois sentei-me em frente a Li Xia. Nenhum dos dois disse uma palavra. Não consegui ler nenhuma emoção no rosto de Li Xia. Achei que talvez fosse porque ela viu Liu Huyan e ficou com raiva. Mas pensando bem, não fazia sentido. As duas não se conheciam. Como a Li Xia poderia ficar com raiva? Não podia ser por ciúmes, né? E, além do mais, Li Xia sentir ciúmes? Comparado a isso, eu preferia ver o Buda Guanyin na minha frente. Fogo da luxúria se acendendo. Os lamens dos dois. 2 tigelas de lamen de carne bovina foram colocadas na frente deles. Li Xia pegou um par de hachis. Depois, pegou o vinagre envelhecido ao lado e derramou muito no lamen. Eu conseguia sentir o cheiro do vinagre daqui. Veterana, colocar vinagre demais pode estragar o gosto. Eu gosto de vinagre. Fiquei chocado. Hoje em dia ainda tem alguém que gosta tanto de vinagre? Não acha azedo? Minha barriga também estava com fome. Peguei a pimenta ao lado para adicionar um pouco. Você está de estômago vazio. Não coma coisas picantes. Li Xia comia o lamen de cabeça baixa, sem levantar o olhar. Minha mão, que segurava a pimenta, parou no ar. Depois de hesitar um pouco, coloquei a pimenta de volta no lugar. Li Xia, com o canto do olho, viu o movimento de Lin Yi. Os cantos da boca dela se levantaram ligeiramente. Depois, continuou comendo o lamen de cabeça baixa. Mas, se não adicionasse nada, o lamen era muito sem graça. Afinal, a carne bovina era só um pouquinho, quase inexistente. Então, imitei Li Xia e também coloquei um pouco de vinagre no meu lamen. E, olha só, achei o gosto muito bom, bem aperitivo. Depois que os dois saíram da loja de lamen, voltaram a andar juntos sob o guarda-chuva em direção à escola. Sob a chuva, sem qualquer sinal de parar. Eu planejava levar Li Xia até a entrada do dormitório feminino, mas ela, por algum motivo, insistiu que eu fosse primeiro para o dormitório masculino. Não ousei questionar, mas senti no coração certa decepção, pensando que ela estivesse deliberadamente mantendo distância de mim. Com medo de que, se a levasse até o dormitório, outros pudessem mal interpretar. No entanto, rapidamente recuperei a compostura. Afinal, eu e Li Xia não éramos tão próximos assim. Dividir o guarda-chuva hoje foi algo inesperado. Ao chegarmos na entrada do dormitório masculino, Li Xia me perguntou: posso ficar com seu guarda-chuva esta noite? O meu quebrou e ainda não comprei um novo. Sim, pode ficar. Assenti imediatamente. Obrigada, disse ela baixinho. E se afastou com o guarda-chuva. Assim que entrei, vi Li Cheshui jogando videogame com uma expressão feroz. E o seu guarda-chuva? Emprestou. Guo Guhai imediatamente esboçou um sorriso, sem dizer muito, apenas respondeu com um som arrastado. A escola estava realizando o festival anual de esportes. De todo o dormitório, só Guo Guhai participou. Você vai participar do festival? Não, sou uma magricela de braços finos. Com certeza perderia para aqueles gorilas. Risos, sua descrição foi bem adequada. Eu e Li Xia no WeChat. Já conversávamos com naturalidade. Não falávamos muito, mas também não havia constrangimento. Tenho a impressão de que você costuma ser esperto. Porque, naquela noite de chuva, quando compartilhamos o guarda-chuva, você estava tão desajeitado. Olhando para a mensagem de Li Xia, fiquei sem reação, com os 2 polegares parados sobre a tela do celular, sem saber como responder. Desde criança fui assim, no ensino médio estudava e me divertia. Tinha boas notas e jogava bastante. Costumavam dizer que eu era lerdo, e eu não me importava. Mas, lembrando daquela noite de chuva, senti que meu dedão do pé poderia cavar um apartamento de 3 quartos. Depois de hesitar por 3 minutos, respondi: talvez eu seja meio lerdo mesmo. Li Xia sorriu levemente e pensou baixinho: mentira. Antes que ela respondesse, enviei outra mensagem: senhora, você está ocupada agora? O sorriso de Li Xia se alargou um pouco mais. Ela percebeu na hora que eu estava mudando de assunto.
Um verdadeiro lerdo não mudaria de assunto. Mas ela não me desmascarou. Sem aula, descansando no dormitório. Ontem, sobre aqueles bicos online. Alguns podem ser golpes. Senhora, tome cuidado. Você sabe que são golpes. Acha que eu não sei? Hehe, é verdade. Vou continuar fazendo meu bico. Depois, vá ao campo de esportes para se divertir um pouco. Yan Yurou, vendo a expressão completamente diferente da habitual frieza de Li Xia. Ficou curiosa. Xia, com quem você estava conversando? Estava rindo tanto. Estava. Li Xia mordeu os lábios, tentando conter o riso e segurar o canto da boca que se levantava. Esse canto da sua boca já está quase no céu. Percebendo que fora descoberta, Li Xia rapidamente inventou uma desculpa. Só estava conversando com um irmãozinho. Você tem um irmão? Sim. Estranho? Um colega mais novo também é um irmão. Não tinha erro. Assim que o tiro de largada soou. Por todos os lados, as garotas gritavam: gato, vai. Gato, ganhe o primeiro lugar. Quase me deixaram surdo. Nossa mãe, tampei meus ouvidos, que já doíam um pouco. E estava prestes a reclamar mais, quando vi, na pista ao longe, Gogo Hai escorregar e cair no chão de borracha. Apesar de Gogo Hai se levantar imediatamente e continuar correndo, eu sabia que a queda tinha sido feia. Rápido, vamos para a linha de chegada ver o Hai. Chamei Li Tieshui e corremos até lá. Hai, você está bem? Cheguei primeiro e fui ajudar Gogo Hai, que já estava com a pele ralada. PFF, nada demais, só arranhou a pele, disse Gogo Hai, esticando os braços para frente. Li Tieshui pensou que ele queria um abraço. Quando, de repente, uma garota apavorada surgiu correndo e se jogou nos braços de Gogo Hai, perguntando ansiosa: querido, você está bem? Querido. Quase fez Li Tieshui ter um colapso ali mesmo. Eu tão preocupado com você, e você me deixa bravo. Olhando para a cena, também fiquei sem graça e me preparei para sair. Mas Gogo Hai me chamou. Lin Yi, passei para a final. Você corre por mim na final, não quero desistir assim. Quer que eu corra? Melhor deixar o grandalhão Tieshui correr. O Tieshui tem pernas muito curtas, a diferença seria grande demais. No fundo do coração de Li Tieshui, pensei, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas eu também não consigo correr rápido, né? Eu ri com constrangimento, dizendo que não conseguia. Da última vez, quando estava prestes a me atrasar, você correu mais rápido que eu. Acho que você consegue. Sem saída, só me restou pegar o que Gogo Hai carregava. O uniforme de atletismo número 6. Depois que Gogo Hai foi embora, me virei e vi Li Tieshui com um sorriso de pura satisfação. Haha, professor Lin, vou torcer por você. Vesti o uniforme com o número 6 e fui para a linha de partida aguardar. Nesse momento, meu celular tocou. Com o som de uma mensagem. Peguei o celular e vi que era de Li Xia. Estou bem. Vim dar uma volta no campo. Tem alguma competição interessante? Eu não sabia dizer qual competição era interessante, mas sabia onde encontrar diversão. No final da mensagem. O quê? Você está participando de uma competição? Li Xia adivinhou na hora. Estou prestes a competir. O que você quer dizer com ferido? Estou substituindo ela na final dos 200 metros. Risos. Tudo bem. Leve como um exercício. Li Xia digitou a resposta com um sorriso. Que bom, vou ver o macaquinho magrelo correndo. Tipo, se eu ficar em último, não ri de mim, senhorita. Fui treinado profissionalmente. Não importa o quão engraçado seja, não vamos rir. A menos que seja impossível segurar. Senhorita, vou competir agora. Falo com você mais tarde. Entreguei o celular para Li Tieshui e fui para a linha de partida. Quando Li Xia viu minha resposta, ela passou de andar para correr instantaneamente, disparando em direção ao local da prova dos 200 metros. Não sei quem foi o mais observador, que primeiro notou Li Xia, vestida com roupas comuns. Aquela é a Li Xia? O que ela está com tanta pressa? Liu Huyan seguiu o olhar das pessoas ao redor e também reconheceu aquela figura familiar. O que ela está fazendo no campo? Ela não está no terceiro ano? Liu Huyan inicialmente não queria se inteirar, mas mesmo assim olhou para a linha de partida. Quando me viu, seus olhos se arregalaram enormemente. Lin Yi está participando dos jogos esportivos? Ele nunca participou antes. Liu Huyan sabia que Li Xia com certeza estava vindo me ver. Após hesitar por um momento, Liu Huyan, vestindo o uniforme de atletismo, deu passos com suas pernas longas e claras, e também se dirigiu para a linha de partida dos 200 metros masculinos. Do outro lado, eu estava olhando em volta, procurando a figura de Li Xia. Meus movimentos também despertaram a curiosidade de Li Tieshui. Quem o professor Lin está procurando?
Enquanto ela se perguntava curiosa, uma figura familiar apareceu a 5 metros à sua esquerda, com a boca tão aberta que podia engolir um ovo. Olhei para Li Xia e dei um sorriso meio constrangido. Inesperadamente, Li Xia curvou levemente os cantos da boca, e em seu rosto frio e bonito, também me respondeu com um sorriso suave. Meu rosto corou involuntariamente de forma quase imperceptível, e instintivamente desviei o olhar, sem ousar encará-la novamente. Todos ao redor notaram o sorriso de Li Xia, e ficaram tão chocados quanto Li Tieshui. Com certeza acordei muito rápido hoje. Vi a beleza gelada do campo sorrir. Não, preciso dormir de novo. Depois de desviar o olhar por um momento, voltei a olhar para Li Xia. Quando ela viu meu olhar retornar, primeiro virou a cabeça para olhar para a linha de chegada, depois voltou e inclinou levemente a cabeça na direção da chegada. E começou a caminhar lentamente em direção à linha de chegada. Eu sorri e assenti, o que a deixou muito desconfortável. Contendo a raiva, ela continuou a andar em minha direção. Lin Yi, por que você veio participar dos jogos esportivos? Você não participou nenhuma vez no ensino médio, né? Assim que Liu Huyan terminou de falar, Li Xia, que ainda não tinha ido longe, parou. Mas ela não se virou. Estou farta dela, sério. Ela é tão grudenta quanto um adesivo. Será que é a punição do episódio anterior por encher tempo? Tive vontade, e vim. Respondi de forma muito simples, com apenas 6 palavras. Não olhei para Liu Huyan, mas sim para Li Xia à minha frente. Li Xia, de costas, também ouviu minha resposta, deu uma risadinha e continuou a andar em direção à linha de chegada. Mas minha atitude indiferente irritou completamente Liu Huyan. Lin Yi, quando você fala comigo, que tal olhar para mim, por favor, com uma expressão impaciente. Virei a cabeça para olhar para Liu Huyan. Tá bem, senhorita Liu. Agora estou olhando para você enquanto falo. Preciso me ajoelhar e pedir desculpas? Liu Huyan ficou furiosa com minha atitude. Seu rosto bonito ficou vermelho. Desculpe mesmo há pouco. A senhorita Liu veio me cumprimentar. E eu não fiz uma reverência a você. Foi meu erro. Agora peço desculpas. Eu não falei baixo. Li Xia, que já tinha se afastado, ouviu tudo. De repente, Li Xia abaixou levemente a cabeça, seguiu em frente e se recompôs. Respirei fundo 2 vezes. Um tiro soou, e 5 gorilas e um macaco magro de pernas longas saíram disparados como balas. Caramba! O Li Tieshui olhou para minha velocidade e soltou um grito, até se esqueceu de torcer, quando atravessei a linha de chegada. Eu mesmo não sabia em que lugar tinha chegado. Apoiei as mãos nos joelhos, ofegante. Tomo um gole de água para enxaguar a boca. Uma mão clara e branca estendeu uma garrafa de água mineral na minha frente. Obrigado, eu disse, de cabeça baixa, pegando a garrafa. Levantei-me e ia dar um gole. Quando vi a Li Xia parada na minha frente, cada vez mais olhares se voltavam para nós dois. Muitos não acreditavam no que viam. A Li Xia, sob o olhar de tanta gente, dar água a um rapaz? Isso é mentira. Dá um tapa na minha cara, deixa eu confirmar se não é um sonho. Tapa. Caramba, você bateu mesmo. O que está aí parado? Quer que eu abra a tampa para você? Quando Li Xia falou, seu rosto não expressava nada. Mas desta vez o tom já tinha um toque de pressa. Eu respondi, girei a tampa e tomei um gole de água. Quando minha respiração voltou ao normal, Li Xia se preparou para ir embora. A competição esportiva, como sempre, era meio chata. Vou indo primeiro. Depois que Li Xia saiu, Li Tieshui correu para perto de mim. Professor Lin, você foi rápido demais. Arrasou. Ficou em primeiro lugar. Fui o primeiro lugar? Li Tieshui colocou o braço no meu ombro e perguntou com um sorriso malicioso. Professor Lin, que tal me contar qual é a sua relação com a Li Xia? Relação nenhuma. Ela só me deu uma garrafa de água, respondi com um sorriso, tentando disfarçar. Você acha que eu tenho cara de idiota? Num canto do campo de esportes, Yan Yurou me observava de longe. Na mente dela, a cena de Li Xia me dando água ainda se repetia. Agora sua raiva já tinha passado. E ela se questionava, eu já dei alguma coisa para Lin Yi? Ao meio-dia, eu estava preparando aulas no computador. Os exercícios que Li Xia tinha preparado antes já estavam todos feitos. Nesse momento, no canto inferior direito do notebook, apareceu uma mensagem de Li Xia. Você sempre cria os exercícios sozinho? Claro que vou buscar na internet. Sou só um universitário. Que capacidade eu tenho de criar questões? E você não tem medo de pegar questões repetidas? Eu vi que muitos exercícios na internet são iguais. Geralmente não. Se aparecer um igual, eu mudo os dados. É muito fácil alterar questões de matemática. Mas e as de interpretação de inglês?
Descobri que na internet são todas parecidas. Eu tinha preparado uns textos curtos e criado perguntas, mas Li Xia não entendeu nada. Antes que eu respondesse, Li Xia continuou. Você precisa preparar aulas estes dias. Estou preparando agora. Que tal irmos juntos à biblioteca à tarde e preparar aulas? Quero ver como você faz. Mas à tarde ainda tem a competição. A gente, calouro, é obrigado a participar, senão vai falta. Eu peço dispensa para você. Pega sua carteira de estudante e vem. Encontramos na entrada do prédio 40. Espero você lá. Eu olhei a mensagem de Li Xia e pensei, baixinho. Eu ainda não concordei, mas mesmo assim respondi na hora, ok. Depois guardei o notebook na mochila e saí. Primeiro, vem comigo até o diretório acadêmico. Eles devem estar conferindo a presença no campo. Peço para eles registrarem sua dispensa. Li Xia me levou em direção ao diretório acadêmico. No caminho, também não falamos nada. Fiquei curioso, porque quando a gente conversa pelo celular não paramos de falar, mas quando nos encontramos, ficamos sem assunto. Entramos em silêncio no diretório acadêmico. A presidente atual do diretório era uma garota do 2º ano. Tem um calouro aqui que precisa de dispensa esta tarde. Li Xia se virou e me pediu a carteira de estudante. Rapidamente tirei a carteira do bolso e entreguei a ela. Mas para pedir dispensa não precisa do atestado do orientador? A presidente pegou a carteira que Li Xia trouxe e perguntou, confusa. E eu pedindo a dispensa, não serve? Li Xia olhou para a garota, sem expressão. A garota ficou sem saber o que fazer. Eu e Lin Yi, à tarde. Vamos para a biblioteca preparar material. Se o professor perguntar, explico a ele. A garota se tranquilizou, certo. Então marco a dispensa para o calouro Lin Yi. Pode escrever só Lin Yi. Não precisa acrescentar calouro. A garota hesitou, depois assentiu rapidamente. Entendi. Ah, e marque a dispensa para os 3 dias de competição. Ele vai comigo para a biblioteca. A presidente não disse mais nada e fez exatamente o que Li Xia pediu. Quanto aos outros, incluindo eu, ninguém disse uma palavra. A aura da Li Xia naquele momento era forte demais, fria como gelo. Depois de sair do diretório acadêmico, finalmente perguntei, Li Xia, pedir 3 dias seguidos de dispensa não é meio demais? Li Xia virou-se para mim. Você não disse que os jogos esportivos são chatos? Não seria melhor pedir dispensa? Apenas por um breve instante, não. Só acho que 3 dias seguidos de dispensa é demais. Tenho medo de que, quando investigarem, a culpa recaia sobre você, senhora. É só um pedido de 3 dias. Além disso, os jogos esportivos são terrivelmente entediantes. Se não fosse obrigatório, quem iria? Não se preocupe com isso. O professor responsável pelos alunos não vai me procurar. Li Xia me levou a um canto e nos sentamos. Eu me sentei ao lado e também peguei meu laptop. Nesse momento, Li Xia me enviou uma mensagem. Vamos conversar por mensagem dentro da biblioteca para não incomodar os outros. Eles estão todos se preparando para o exame de pós-graduação. Eu respondi com um e continuei preparando a aula. Nem notei que, depois que Li Xia abriu o computador, ela ficou olhando para minha tela. Sou um mestre em preguiça. Quase todas as questões eu pegava na internet. Li Xia não resistiu e me enviou uma mensagem. Você acha isso certo? Quase tudo é do Baidu. Digitei em resposta. Os professores do ensino médio fazem assim. Criar questões sozinho perde muito tempo. E as perguntas de interpretação de inglês? A taxa de repetição é muito alta. Eu peguei um texto curto de inglês para alunos do ensino médio na internet e mudei a primeira pergunta, que era originalmente. Qual das seguintes frases resume corretamente o primeiro parágrafo do texto, para? Qual das seguintes frases resume corretamente o segundo parágrafo do texto? Então respondi a Li Xia. É só mudar assim. Você não precisa alterar as opções, apenas mude algumas palavras-chave das perguntas. Isso não é muito superficial? Daqui a pouco vou pegar um texto curto e criar 5 perguntas. Você pode verificar se a dificuldade está adequada? Quase caí na risada. Senti que Li Xia era um pouco rígida demais. Os dois recomeçaram a cuidar de suas próprias tarefas. A biblioteca estava muito silenciosa. Nesse momento, Liu Huyan foi até Li Cheshui. Sem a atitude arrogante da manhã, perguntou a Li Cheshui com um tom muito calmo. Para onde foi Lin Yi? Como eu vou saber? Li Cheshui não queria dar atenção a Liu Huyan e baixou a cabeça para jogar videogame novamente. Diante da atitude de Li Cheshui, igual a de Lin Yi, de ignorá-la, Liu Huyan ficou muito irritada. Mas ela ainda conseguiu se conter, afinal veio perguntar. Preciso falar com ele sobre algumas coisas. Por isso estou perguntando a você.
Li Tietui ouviu a voz de Liu Huiyan muito calma e não viu motivo para dificultar. Continuou de cabeça baixa respondendo. Lin Yi pediu dispensa à tarde. Não está no campo. Não precisa procurar. Ele pediu dispensa. Para onde ele foi? Como vou saber? Mais uma resposta sim. Liu Huiyan, furiosa, cerrou os punhos, mas ainda se conteve. Que tipo de relação Lin Yi e Li Xia têm? Quando Liu Huiyan perguntou isso, seu coração disparou. Ela já tinha pensado nisso meio dia inteiro. A relação de Lin Yi com outras garotas não deve ser da sua conta, certo? Você poderia dar um recado ao Lin Yi? Diga a ele que preciso falar com ele. Peça para ele parar de bloquear minhas mensagens. Li Tietui levantou a cabeça com uma expressão de desprezo e nojo. Olhou para Liu Huiyan e não disse nada. Os lábios rosados de Liu Huiyan tremeram 2 vezes. Com uma voz extremamente baixa, ela murmurou entre os dentes. Obrigada. Posso dar o recado, mas não sei se Lin Yi vai ouvir. Obrigado. Liu Huiyan foi embora. Depois que ela se distanciou, Li Tietui deu um sorriso desdenhoso. Não há arrependimento neste mundo. Na biblioteca, Li Xia me mostrou as perguntas que havia criado. Olhei para o texto curto em inglês e depois para as 5 perguntas de Li Xia. Fiquei um pouco atônito. Parece que só sei responder as 3 primeiras perguntas. Li Xia, vendo minha expressão perplexa, rapidamente digitou para perguntar. Já esqueci quase tudo. E o seu exame de nível 4 de inglês? Pensei um pouco e respondi brincando. Que tal você me ensinar, senhora? Li Xia virou o rosto e me olhou confusa. Rapidamente acrescentei, é brincadeira. Quem diria que antes de eu enviar essas 4 palavras? Li Xia respondeu, se pagar, eu ensino. Fiquei confuso. Em seguida, fiquei olhando para Li Xia surpreso. Li Xia enviou mais 2 mensagens, uma refeição por aula. Não é brincadeira. Meu cérebro parou, não sabia o que dizer. Li Xia pensou que minha paralisia era por incredulidade. Não duvide, posso te ensinar este texto agora mesmo. Li Xia não gosta de rodeios ou hesitações. Ela simplesmente me pediu para começar a traduzir o texto. Confuso, obedeci e fiz como ela disse. Logo, Li Xia percebeu que eu quase não sabia gramática, apenas lembrava o significado das palavras. E as juntava. Ela aproximou a cadeira um pouco na minha direção, inclinou-se para perto do meu ouvido e explicou em voz baixa. Traduzindo esta frase assim, você não acha estranho? Eu não estava preparado para Li Xia se aproximar de repente e falar. O ar quente da respiração de Li Xia roçou minha orelha, fazendo meu rosto ficar vermelho visivelmente, logo ficando completamente ruborizado. Você está ouvindo? A voz de Li Xia aumentou um pouco, fazendo meu coração dar um pulo. Desculpe, me distraí um pouco, não ouvi. Não desperdice o tempo que passo te ensinando, tá? É muito irritante. Vou prestar atenção de agora em diante. Sem perceber, a preparação da tarde para os dois se transformou em uma aula de inglês que Li Xia me deu. Até às 5 da tarde, o despertador que Li Xia configurou vibrou. Vou dar aula de inglês para Lian Xuan. O resto fica para amanhã à tarde. Li Xia arrumou a mochila rapidamente e saiu da biblioteca. Eu também ia guardar o computador, mas percebi que a preparação da aula ainda não estava concluída. Então sentei de novo e continuei preparando, quando minha mão tocou o mouse. Li Xia me mandou uma mensagem. A partir de amanhã, não é de graça. Não pude evitar sorrir. Digitei rápido para responder, eu sei, o pagamento é uma refeição. Depois de terminar a preparação na biblioteca, comi um jantar e fui direto de bicicleta compartilhada para a casa de Lian Xuan. No caminho, sem perceber, eu ficava olhando para a ciclovia familiar, procurando aquele capacete rosa, a deusa na sua scooter elétrica. Mas, infelizmente, até chegar ao bairro, não vi nada. À noite, depois de dar aula para Lian Xuan, ele de repente me perguntou, Professor Lin, como estão as coisas entre você e a irmã Li? Fiquei surpreso, e então fingi não entender. O que quer dizer com como estão? A irmã Li mencionou você quando me deu aula hoje à tarde. Perguntei rápido. O que ela disse sobre mim? Viu, você ficou nervoso. Só então percebi que o garoto estava me enganando. Sem paciência, dei um caderno para ele. Enquanto arrumava minhas coisas, Lian Xuan falou de novo. Professor Lin, você não disse que já viu de tudo na vida? Como é que nunca namorou? Quem disse que eu nunca namorei? Retruquei irritado. Não acredito. Olha essa cara de vergonha vermelha. Não parece nem um pouco um veterano em amor. Acho que se a irmã Li der a mão para você, você vai ficar nas nuvens de felicidade. Dessa vez não retruquei.
Apenas parei o que estava fazendo. Não disse mais nada, peguei a mochila e fui embora. Lian Xuan, vendo que eu de repente fiquei em silêncio, falei algo errado? Parece que o professor Lin ficou chateado. No caminho de volta de bicicleta, fiquei pensando no ensino médio. Nos mais de 2 anos do ensino médio. Eu e Liu Huiyan éramos namorados só de nome, nem de mãos dadas a gente deu. Eu nunca recebi nada dela, mas sempre dava presentes em cada feriado. De repente, percebi que Lian Xuan estava certo. Eu realmente nunca namorei. Antes, eu era só um capacho da Liu Huiyan, comparado aos outros, só tinha um avatar de casal sem sentido. E com sarcasmo, em 2 anos nem toquei na mão dela. Aquele loiro conseguiu segurar a mão dela em 1 semana. Não fiquei triste. Só dei um sorriso de alívio. Professor Lin, Liu Huiyan me pediu para te dar um recado. Ela disse que quer falar com você. Pede para você não bloquear as mensagens dela. O quê? Fui sarcástico de manhã, e ela ficou mal o dia todo. Acho que não. Ela veio me procurar à tarde com um tom bem calmo. Parecia meio arrependida de ter terminado com você. Então que ela se arrependa. Eu agi como se não fosse da minha conta. Como esperado do professor Lin, com uma garota dessas. É assim que se deve agir. Estou cada vez mais admirado por você. Não me admire. Já te disse, não aguento mais. No dormitório feminino, Huiyan. Já está quase meia-noite, e você está sentada aí parada há muito tempo. Wang Shanxian ia apagar a luz. Mas ao ver Liu Huiyan ainda sentada, não desligou. Não é nada. Apaga a luz e vai dormir. Liu Huiyan olhou para o relógio. Já era meia-noite. Ela sabia que eu não ia mais mandar mensagem. Enquanto eu jogava, apareceu uma notificação de Li Xia no topo da tela. No segundo seguinte, larguei o jogo e mudei direto para o WeChat. Está revisando? Não consegui evitar sorrir para o celular. Parecia que Li Xia estava perguntando ao meu lado. Não estou estudando. Não seja preguiçoso, pelo menos dá uma olhada. Senão o que te ensinei vai ser em vão. Vou ler agora. Então melhor não. Já é tarde, descansa cedo. Amanhã à tarde tenho compromisso, então não vou à biblioteca, se achar que vai ficar entediado sozinho. Fiquei no dormitório, lendo a mensagem que Li Xia me enviou, sentindo um pouco de decepção. Mas mesmo assim respondi imediatamente com um ok. Pensei que a conversa tivesse terminado, mas Li Xia enviou outra mensagem em seguida. Que tal você vir comigo quando eu for dar aula de reforço para o Lin Yi no fim da tarde? Eu posso dar aula para vocês dois ao mesmo tempo. Claro, respondi bem rápido. Parece que nem passei pelo cérebro, o corpo já decidiu primeiro. Então amanhã às 5. Nos encontramos na porta do campus. Não se atrase. Está bem. Não vou me atrasar de jeito nenhum. Durma cedo, não fique acordado até tarde. Ficar acordado até tarde faz mal para o corpo e também para o estômago. A senpai também. Olhando para a última mensagem que Li Xia enviou, fiquei de bom humor. Às 4h50 da tarde, eu já estava esperando na porta do campus. Sempre que combinamos de sair, eu chego mais cedo. Sempre foi assim. Fiquei olhando para dentro do campus, procurando a figura de Li Xia, mas não esperava que, instantes depois, a voz dela viesse de trás de mim. Cheguei. Sobe. Vamos para a casa do Xuan. Esta é a segunda vez que ando na motinha elétrica da Li Xia. Ainda me lembro do aviso que ela me deu da última vez, por isso sentei bem atrás. Li Xia não disse nada. Quando eu me acomodei, ela ligou a motinha e partiu. Dessa vez, ela não estava andando rápido. Até que estava meio devagar. Eu, sentado atrás, não sabia onde colocar as mãos. Queria abraçá-la, mas no segundo seguinte cortei esse pensamento maligno. Comecei a olhar ao redor. Hoje é sexta-feira, muitos universitários e casais também estavam saindo do campus de motinha, 2 a 2, para passar o fim de semana juntos. Mas eram os meninos dirigindo, e as meninas atrás, com uma mão envolvendo a cintura do menino na frente. Comparando assim, não pude evitar sentir um certo constrangimento. Eu era o único menino sendo carregado por uma menina. Enquanto pensava nisso, Li Xia parou a motinha de repente. Fiquei cheio de dúvidas. Mas antes que eu pudesse perguntar, ela estacionou a motinha e desceu. Vem dirigir você. Estou com um pouco de frio. Pisquei os olhos, achando que estava ouvindo coisas. Hoje está 28 graus, não combina nem um pouco com a palavra frio. Li Xia tirou o capacete rosa pequeno da cabeça. Sacudi levemente a cabeça e estendeu o capacete na minha frente. Coloca. Realmente fui pego pela polícia de trânsito, teria que pagar multa. Peguei o capacete e coloquei na cabeça. O rosto delicado com um toque de timidez fez Li Xia sorrir levemente. Ficou bonito em você.
Ah, eu ri baixinho. Por que é bonito? É bonito mesmo, não falei errado. Os dois chegaram na casa de Lian Xuan. Bateram na porta. Lian Xuan veio abrir imediatamente e ficou muito surpreso ao me ver. Professor Lin, por que você também veio tão cedo? Ele vai dar aula de inglês com a senhora? O rosto de Lian Xuan estava cheio de sorrisos. Arrastando a voz ao responder, dois homens, um grande e um pequeno, sentaram-se e começaram obedientemente a fazer a prova de inglês. Li Xia estava mais concentrada em Lin Yi, afinal ela tinha recebido dinheiro. Não podia enrolar. Depois de ajudar Lin Yi com a lição de inglês, Li Xia virou a cabeça para me olhar. Vendo minha prova vazia, com apenas as respostas das alternativas solitárias, Li Xia ficou furiosa. Levantou a prova e bateu na minha cabeça. Por que só tem as respostas? Eu não falei para você fazer uma tradução simples enquanto escrevia? Senhor, não fique brava. Na verdade, eu não entendi. Eu segurei minha cabeça com as duas mãos, como uma criança que errou. Deixa para lá, vou traduzir para você. Li Xia sentou ao meu lado. Traduziu e explicou frase por frase, de vez em quando fazia anotações com caneta vermelha ao lado. Sem perceber, o celular de Li Xia tocou. Foi Lin Seng quem ligou, mas ela desligou de imediato. Continuou me explicando até terminar toda a prova, que ficou cheia de anotações apertadas. Só então se levantou para arrumar as coisas. Lembre-se de revisar no fim de semana, senão vai esquecer. Com certeza vou ler. Li Xia arrumou tudo e saiu da casa de Lian Xuan. Lian Xuan me olhou com um sorriso no rosto. Professor Lin, vocês estão progredindo rápido, hein? A irmã Li foi tão paciente em te dar aula. Eu paguei a mensalidade. Claro que ela ensina com paciência. E como a irmã Li cobra de você? Uma refeição por aula. Lian Xuan achou que Li Xia estava sendo paga, afinal, foi por isso. Professor Lin, como você pode ser tão burro? A irmã Li deu a dica para você a convidar para jantar, para sair com ela. Fiquei com vergonha por ter sido repreendido por Lian Xuan. Você não entende nada, vai escrever sua prova. Nesse momento, ouviram-se batidas na porta. Achei que fossem os pais de Lian Xuan voltando, mas quando abri a porta, era Li Xia. Li Xia me entregou uma porção de macarrão com sopa embalada, junto com um bolinho de cebolinha. No macarrão, coloquei um pouco de molho picante. Você está de estômago vazio. Coma o bolinho primeiro, depois o macarrão. Li Xia me deu o macarrão e foi embora. Ainda não jantou? Vou indo. Voltei a mim imediatamente. Obrigado, senpai. Li Xia entrou no elevador e, antes da porta fechar, disse para mim. Segunda-feira às 5 da tarde, não se esqueça. Olhei para a porta fechada do elevador. Um sorriso involuntário se formou nos meus lábios. Será que todos os dias ao entardecer serão assim? A aula de ideologia política da tarde era conjunta com outra turma. Havia muita gente. Nós 4 do dormitório chegamos cedo, não para assistir a aula com afinco, mas para garantir os lugares atrás. Alguns minutos depois, mais pessoas entraram na sala, e Liu Huyan também entrou. Ainda havia muitos lugares vazios na sala, mas ela, sem querer, veio sentar na fileira da minha frente. Eu continuava de cabeça baixa mexendo no celular, sem levantar a cabeça uma vez. Foi quando Li Tietui começou a me perguntar. Professor Lin, fala logo, o que você anda fazendo à noite? Não é que você está saindo com Li Xia? A voz de Li Tietui não era alta, mas quem estava sentado na frente ouviu. Liu Huyan ouviu tudo. Sair nada, ele vai dar aulas particulares à tarde. Vou encontrar o menino na casa dele para um encontro? Não menti, realmente não era um encontro. Então por que você sai toda tarde? Li Tietui resmungou a aula inteira, e eu fiquei cheio de linhas na testa. Não precisa disso. Liu Huyan, na frente, ouviu e ficou muito incomodada, começou a se arrepender de estar sentada ali. No intervalo, ela quis trocar de lugar e ir para a fileira da frente, mas assim que se levantou, sentou de novo. Agora ela estava em conflito, não queria ouvir nada sobre mim e Li Xia, mas também tinha medo de perder alguma coisa. O céu claro de repente trovejou, e sem aviso, começou a chover forte. No impulso, fui pegar o guarda-chuva pendurado na lateral da mochila, mas minha mão encontrou o vazio. Foi então que lembrei que tinha emprestado meu guarda-chuva para Li Xia e esqueci de pedir de volta. A chuva parecia aumentar cada vez mais. Quem tinha guarda-chuva já tinha ido embora, alguns garotos não aguentaram mais. Saíram correndo na chuva. Li Tietui também não quis esperar, e disse, esperem aqui. Vou buscar o guarda-chuva no dormitório. Irmão Shui, vou com você. Li Tietui e Shenyan correram para a chuva forte.
Nesse momento, Guo Guhai se aproximou. Lin Yi, seu guarda-chuva não está com a Li Xia, está. Esqueci de pegá-lo de volta depois de emprestar. Guo Guhai ia dizer algo. Mas de repente calou a boca e deu 2 passos para trás. Eu ainda estava confuso. Guo Guhai apenas me fez sinal para olhar para frente. Olhei e vi aquela sombrinha preta familiar, aparecendo na chuva. A borda preta do guarda-chuva foi se erguendo lentamente, a chuva formava colunas, escorrendo pelas varetas, destacando o rosto puro e claro de Li Xia. Fiquei hipnotizado. Nas pupilas límpidas, refletia a imagem de Li Xia. Por que você não respondeu minha mensagem? A voz de Li Xia estava muito calma, sem raiva. Rapidamente peguei o celular. E realmente vi uma mensagem de Li Xia. Corando levemente, pedi desculpas. Desculpe, senpai. Acabei de colocar o celular no silencioso durante a aula e esqueci de desligar. Um breve silêncio. A voz de Li Xia ficou fria, e ela disse para mim, parece que alguém quer falar com você. Virei a cabeça e vi Liu Huiyan, não muito longe, segurando um guarda-chuva transparente e me olhando. Olhei apenas uma vez e me virei de volta. Antes que eu pudesse falar, Li Xia disse primeiro, espero você aqui. Fiquei paralisado por um instante. Logo entendi o que Li Xia queria dizer e respondi com um sorriso, sim, já volto. Caminhei até Liu Huiyan, com o rosto calmo, e perguntei, o que você quer comigo? Os lábios rosados de Liu Huiyan tremeram levemente, e uma respiração quente saiu de seu nariz. Era a mesma fala. Mas seu tom para ela era tão frio. Você e ela. A voz de Liu Huiyan tremia. Depois de murmurar 3 palavras, não consegui continuar. Respondi com muita calma. É exatamente o que você está vendo. Naquele momento, Liu Huiyan sentiu dificuldade para respirar, seus olhos ficaram vermelhos. Ela nunca imaginou que eu realmente ficaria com outra garota. Lin Yi, me desculpa. Eu realmente me arrependo de ter ficado com aquele loiro. Os olhos de Liu Huiyan estavam cada vez mais vermelhos. Estes dias ela esteve muito infeliz. Mas ela não tinha ninguém para desabafar. Diante das palavras de Liu Huiyan, não senti nada. Se você veio só para se desculpar, então já entendi. Falei isso e fui embora. Sem olhar para trás. Lin Yi, será que não podemos mais ser nem amigos? A voz de Liu Huiyan começou a ficar embargada. Agora não posso nem falar com você? Você não tem falta de amigos. Pode procurar outra pessoa para desabafar. Entrei debaixo do guarda-chuva de Li Xia e esbocei um sorriso leve. Desculpa, acabei perdendo um tempo. Li Xia sorriu levemente. A chuva recomeçou a cair. Vamos, me leve para casa primeiro. Não trouxe guarda-chuva. Dividi o guarda-chuva com Li Xia e entramos na chuva forte. Liu Huiyan olhou para as costas dos dois, a visão ficando cada vez mais turva. Naquela chuva forte, cada um só pensava em si mesmo. Ninguém se importava com ela. Eu e Li Xia andávamos em silêncio sob a chuva. Sou tão assustador assim? Li Xia falou de repente. Fui pego de surpresa pela pergunta estranha e comecei a gaguejar. Não, não é. Então por que, quando anda comigo, você sempre fica em silêncio? Não me parece o tipo de pessoa que fala pouco. Li Xia virou o rosto para mim, com um traço de dúvida nos olhos. Isso. Eu também não sei por quê. Abaixei a cabeça, sem coragem de olhar para Li Xia. Eu e Li Xia conversávamos pelo celular sem nenhuma formalidade. Mas quando nos encontrávamos pessoalmente, ficávamos mudos. Principalmente agora, quando estávamos só nós dois. Eu ficava um pouco nervoso. Na minha vida anterior, sempre temia falar algo errado. Já que não sou assustador, então por que não olha para mim? Sou menos bonita que a garota de agora há pouco? Não. Imediatamente virei o rosto para responder a Li Xia, com um tom firme e solene. Vendo meu nervosismo, Li Xia riu. Riu ainda mais alegre do que antes. Já que acha que sou bonita, por que não olha mais? Li Xia inclinou levemente a cabeça e perguntou, sorrindo. Por acaso você é monge? Eu, com o rosto levemente avermelhado, respondi rindo. Com certeza não. Não pretendo virar monge. Então, no futuro, que tipo de namorada pretende arrumar para formar família? Por que ela perguntou isso de repente? Fiquei tão surpreso que abri a boca. Só perguntei por perguntar. Tudo bem se você não disser. Li Xia virou a cabeça para frente novamente, e eu também parei de olhar para ela. Lentamente, expressei meu pensamento. Espero que ela seja uma garota que só seja boa para mim. De preferência, uma irmã mais velha. O sorriso de Li Xia se aprofundou. Por que teria que ser uma irmã mais velha? Por quê? Porque espero que essa irmã mais velha seja a senpai. Minha fala ficou cada vez mais lenta.
A voz ficou cada vez mais baixa, a tal ponto que nas últimas palavras eu quase não conseguia ouvir a mim mesmo. Completamente abafado pelo som da chuva. Li Xia talvez, provavelmente, não tenha ouvido claramente. Quero ouvir sobre meu tipo ideal. A voz de Li Xia era clara, com um tom de sorriso. Espero que ele seja um rapaz bobo e obediente. De preferência, um irmão mais novo. Depois de dizer isso, Li Xia saiu de debaixo do guarda-chuva. Só então percebi. Já havia acompanhado Li Xia até a entrada do dormitório. Antes de entrar no dormitório, ela se virou e acenou para mim, e então entrou novamente. Assenti feliz. Depois que Li Xia entrou, fui para meu próprio dormitório. À noite, estava tão animado que não conseguia dormir. Entediado, fiquei mexendo no celular e, por acaso, vi uma notícia dizendo que a cidade de Suzhou teria uma queda brusca de temperatura. Li Xia costuma sair com sua scooter elétrica, ficará ainda mais frio. Pensando nisso, enviei uma mensagem para Li Xia: Senpai, você tem luvas? O tempo está ficando mais frio. Andar de scooter à noite é bem frio. Não tenho. De qualquer forma, a partir de amanhã é você quem vai dirigir. Eu vou atrás, não vou sentir frio. Primeiro fiquei surpreso. Depois sorri feliz. As palavras de Li Xia já indicavam que, daqui em diante, iríamos sempre juntos dar aulas de reforço ao Xuan. E voltar juntos. Então não se esqueça de comprar um par de luvas para você, provavelmente andando de scooter em novembro. Vai ficar frio. Fiquei abraçando o celular e rindo bobo. A essa hora, como ainda não dormiu, estou acostumado a ficar acordado até tarde. Não consigo dormir cedo. Senpai, por que você também não dormiu? Acabei de terminar um trabalho online. Estou indo tomar banho. Você ainda tem que trabalhar depois da aula de reforço? A senpai está precisando muito de dinheiro? Senti um mau pressentimento, mas Li Xia respondeu de forma simples, com as suas palavras. Dinheiro nunca é demais. Durma, mas eu ainda não consigo dormir. Não sei de onde tirei coragem para enviar aquela mensagem. No segundo seguinte, cancelei o envio. Mas Li Xia já tinha visto. Você precisa mesmo que alguém te faça dormir? Fiquei hesitante, sem saber como responder. Enquanto meu dedo pairava sobre o campo de texto, Li Xia enviou uma mensagem de voz de 2 segundos. Fiquei curioso. Coloquei os fones de ouvido, cliquei em reproduzir e uma voz suave chegou aos meus ouvidos. Boa noite. 2 palavras curtas que me fizeram feliz como uma criança. Comparado a texto frio. Essa foi a primeira vez que ouvi uma garota me dizer boa noite por voz. Li Xia enviou outra mensagem em seguida. Consegue dormir agora? Sim, consigo dormir agora. Depois, enviei para Li Xia um sticker de alguém dormindo profundamente. No segundo seguinte, baixei o celular e fui direto para o mundo dos sonhos. Já Li Xia franziu levemente os lábios. E murmurou baixinho, que nem criança. Por que não pedi para ele me desejar boa noite também? Não, por que eu precisaria que ele me fizesse dormir? Não sou criança. Na manhã seguinte, Li Xia respondeu com um bom dia e depois se enrolou de volta nos cobertores, até Yan Yurou voltar da corrida matinal. Li Xia ainda estava encurvada na cama. Yan Yurou sabia que era a menstruação de Li Xia, algo normal para as garotas. Mas Li Xia já teve problemas no estômago. Xia, você acordou? Yan Yurou perguntou em voz baixa. Ela nunca tinha sentido essa dor, mas já vira Li Xia chorar silenciosamente de tanta dor. Li Xia não respondeu, apenas encolheu mais o corpo na cama. Xia, se você acordou. Se quiser, posso pegar um copo de água quente para você. Yan Yurou sentia muita pena de Li Xia, mas não podia aliviar sua dor. Li Xia respondeu com um suave e delicado. Yan Yurou foi imediatamente pegar um copo de água quente para ela, e o colocou ao lado da cama. Li Xia apoiou-se nos braços para se sentar, com o cabelo bagunçado e os olhos levemente avermelhados. Com uma aparência tão frágil que até Yan Yurou quis abraçá-la. Obrigada. Li Xia pegou o copo d'água. Depois de alguns goles de água quente, a dor finalmente aliviou um pouco. Vendo que a expressão de Li Xia melhorou, Yan Yurou saiu novamente correndo para o refeitório comprar um mingau de arroz preto quente. E trouxe para Li Xia. Xia, e o trabalho de tutoria à noite? Melhor cancelar. Está frio à noite, e você ainda vai de elétrico. Yan Yurou tentou convencer Li Xia a não sair à noite. Mas Li Xia apenas balançou a cabeça lentamente. Não vou dirigir. Vou na garupa. Yan Yurou ficou angustiada ao ouvir isso. Você está com tanta dor e ainda quer me sacanear. Li Xia sorriu, com seu rosto bonito. Li Xia olhou para o bom dia que trocamos de manhã cedo. Os 2 polegares pararam sobre o celular, imóveis. Ela queria me enviar uma mensagem, mas não sabia o que digitar.
Naquele momento, ela esperava que eu enviasse uma mensagem. Essa espera durou a manhã inteira. Li Xia não fez nada, apenas ficou olhando fixamente para o celular. Yan Yurou ficou muito angustiada ao ver aquilo. Finalmente, não aguentou mais e disse: Xia, você é boba? Se não mandar mensagem, como ele vai saber que você não está bem? Também não pretendo contar a ele. Li Xia guardou o celular, cruzou os braços e encolheu o corpo ainda mais. Por quê? Se eu contar, ele vai se preocupar. Isso vai atrapalhar as aulas dele. Hoje ele tem aulas importantes o dia todo. Então por que você fica olhando fixamente para a conversa com ele? Sentindo falta dele. Na sala de aula, eu estava um pouco distraído hoje. Senti uma vontade de procurar Li Xia. De vez em quando, olhava para a conversa com Li Xia, queria mandar mensagem, mas me segurava. A veterana deve estar ocupada com o trabalho no dormitório. Melhor não incomodá-la. Às 16h20. Eu já estava esperando embaixo do dormitório. Pouco depois, Li Xia também saiu lentamente. Quando me viu, ficou um pouco surpresa. Por que você chegou tão cedo? Eu respondi com um sorriso leve. Um pouco mais cedo para garantir que você não precise me esperar. Depois de um dia inteiro de descanso. A aparência de Li Xia já estava muito melhor, mas sua voz ficou mais baixa. Percebi isso com sensibilidade. Veterana, você não está se sentindo bem hoje? Li Xia balançou a cabeça lentamente. Só um pouco cansada, nada grave. Vamos para a garagem. Li Xia ia pegar a bike. Assim que tirou as chaves, eu as peguei naturalmente. Deixa que eu tiro a bike. Hoje, os papéis pareciam ter se invertido. Li Xia se tornou o peão obediente dos dias anteriores. Li Xia se afastou um pouco, abrindo espaço para eu passar com a bike. Foi nesse momento que a dor no abdômen voltou. Li Xia mordeu os lábios, colocou a mão direita sobre a barriga. Curvou-se levemente, fechou os olhos com força e respirou fundo repetidamente. Assim que empurrei a bike para fora, vi essa cena. Rapidamente, coloquei a bicicleta elétrica de lado. Eu não sou idiota. Isso claramente não parece estar bem, e eu percebi porque a Li Xia está com dor. Enquanto a Li Xia recuperava o fôlego, enviei uma mensagem para o Guogu Hai. Irmão Hai, enche minha garrafa térmica com água quente. Vou pegar daqui a pouco. O Guogu Hai respondeu na hora. Recebido. Quando a Li Xia se acalmou, os dois subiram na scooter elétrica e partiram. Primeiro, fui de scooter até o dormitório. Sênior, espera um pouco. Vou pegar uma coisa. Com o capacete na mão, entrei correndo. Assim que dobrei a esquina dentro do dormitório, encontrei o Guogu Hai, que já estava esperando ali. Fiz chá de açúcar mascavo para você. O Guogu Hai sorriu e me entregou a garrafa térmica. Peguei-a surpreso e feliz. Irmão Hai, como você soube? Eu também tenho namorada, então adivinhei. Depois de dizer isso, o Guogu Hai ainda brincou comigo. Esse capacete rosa combina bem com você. Vai logo. Valeu, irmão Hai. Agradeci ao Guogu Hai e voltei rapidamente para perto da Li Xia. Entreguei a garrafa térmica a ela. Sênior, aqui tem chá de açúcar mascavo. Bebe um pouco. A Li Xia ficou paralisada por um momento, com a mesma expressão da primeira vez que lhe entreguei o mingau de arroz preto. Murmurei baixinho. Depois, lembrando que ela talvez não tivesse forças, afrouxei a tampa da garrafa térmica e a coloquei nas mãos dela, segurando-a com as duas. O que foi? O gosto está estranho. Tem gosto de chá. Ah, esqueci que minha garrafa térmica sempre usei para fazer chá. Embora eu lave bem depois de cada uso, com o tempo, o gosto das folhas de chá fica impregnado no copo. A Li Xia fechou a tampa. Tudo bem, agora não está ruim. Quando eu chegar na sua casa, eu bebo. Sênior, está pronta. A Li Xia respondeu baixinho. Eu estava dirigindo devagar. Com medo de que ela sentisse frio, depois de um tempo pilotando, a Li Xia, que estava em silêncio, perguntou. Minha jaqueta é fina. Você não está com frio andando de scooter? Está de boa. Não está muito frio. Mal terminei de falar, senti minhas costas ficarem mais quentes. Um par de braços finos me abraçou. Pare de teimar. Você está dirigindo tão devagar. Com certeza está sentindo frio. A Li Xia envolveu minha cintura, colando o corpo nas minhas costas. Meu coração acelerou, minha respiração ficou ofegante. Eu conseguia sentir claramente nas minhas costas 2 slimes macios me pressionando. Não sabia o que dizer, fiquei mudo de novo. Melhorou. A Li Xia inclinou a cabeça e falou baixinho, encostada nas minhas costas. Na verdade, não sentia frio, ainda estavam uns 12 graus lá fora.
Mas, instintivamente, respondi seguindo o que ela disse. Melhorei. Um fraquinho que derreteu meu coração. Irmã Chue, percebi que você está diferente hoje. Perguntei sorrindo. Estou. Talvez porque hoje eu não tenha muita força. A voz da Li Xia estava suave e baixa hoje. Mas não está tão dolorido quanto no mês passado. Na verdade estou bem feliz. Ela ia continuar falando, quando de repente senti uma dor no abdômen, apertando mais o braço ao meu redor. Percebi algo errado. Perguntei rapidamente. Irmã Chue, sua barriga está doendo de novo? A Li Xia não respondeu, apenas balançou a cabeça encostada em mim. Parei a scooter elétrica. Virei-me depressa para pegar o chá de açúcar mascavo, abri a tampa e entreguei a ela. Ela deu um gole e seu rosto melhorou. Irmã Chue. Melhorou. Ela acenou com a cabeça. Continua andando, senão vai ficar muito tarde. Coloquei a mochila nas costas para recomeçar. Mas por causa da demora, perdemos o sinal verde e tivemos que esperar um pouco. A Li Xia guardou a garrafa térmica no peito e com a outra mão me abraçou de novo. Nesse momento, na pista ao lado, o vidro do passageiro de um Porsche subiu. A senhora elegante no banco do motorista falou. Huyan, o que você tem? Nada, só abaixei o vidro porque estava com frio. Liu Huyan, no banco do passageiro, olhou pela janela para mim e para Li Xia. Ela também era mulher. Naturalmente, ela entendeu na hora a reação da Li Xia. Sabia o que estava no copo que eu tinha dado a ela. Porque eu já tinha feito o mesmo por ela antes. Ela se arrependeu. Arrependeu-se de ter sido muito mimada. Arrependeu-se de ter se acostumado a ser cuidada por mim. Mas o passado já passou. Dinheiro compra tudo. Menos o arrependimento. Vendo eu e a Li Xia juntos, Liu Huyan não sabia o que sentir. O Lin Yi é realmente gentil, nem sequer questiona como ela o tratava antes. Mãe, quero ir estudar fora. Por que de repente você quer ir para o exterior? A mulher virou-se para Liu Huyan, que estava em silêncio, e perguntou, o que houve? Teve algum problema na Universidade de Sushin? Não, só quero ir para o exterior. Os pais de Liu Huyan sempre atenderam todos os seus pedidos. Vendo que ela insistia, a mulher concordou. Então, quando eu voltar, vou conversar com seu pai e providenciar sua transferência o mais rápido possível. Ok, obrigada, mãe.